E aí galera, beleza? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre direito administrativo, no último vídeo nós falamos um pouco sobre os entes da administração pública e hoje nós vamos fazer algumas questões para fixar esse conteúdo. Então vamos lá, sem enrolação, para a primeira questão. Primeira questão, estou pulando toda essa enrolação aqui, estou indo direto para a questão mesmo, enunciado. O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela consolidação das leis do trabalho CLT. Então, na verdade, os dirigentes tanto de empresa pública quanto de sociedade de economia mista, eles são cargos de livre nomeação e exoneração, ou seja, cargos em comissão. Por serem cargos em comissão, eles vão ter um regime estatutário. Então não vai ser regido pela CLT. Então essa questão está errada. Então lembre-se disso. Dirigentes de empresa pública e sociedade de economia mista, eles estão em regime estatutário. Então a questão está errada, vamos para a próxima. Questão 2. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a administração pública direta quanto a indireta. Espera aí, vamos ver aqui. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público? Não, a questão aí já está errada, porque você não pode dizer que um órgão administrativo tem uma personalidade jurídica de direito público. Os órgãos administrativos, eles são meramente uma repartição de competências. Então você não pode dizer que eles têm personalidade jurídica. Então essa questão também está errada. Questão 3. A distribuição de competências entre os órgãos de uma mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração, podendo ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou por critério territorial. Então, realmente essa questão está correta, porque a distribuição de competências entre órgãos, né? Por exemplo, uma pessoa jurídica, ela vai desconcentrar suas competências em vários órgãos, então isso se chama desconcentração. Então ela pode também ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou por critério territorial. Vamos citar alguns exemplos. Em relação à razão da matéria, pode ser dividir as competências em relação à saúde, estou falando relação pra caramba, um órgão para cuidar de questões de saúde, pesquisa, educação. Em relação à hierarquia, nós temos os ministérios e as superintendências, e por critério territorial, aqueles territórios federais, que a gente sabe, travou aqui o negócio, os territórios federais que a gente sabe que hoje em dia já foram extintos, mas que está aí como exemplo, né? Vamos lá, então essa questão está corretíssima. Então vamos lá para a questão 4 agora. As entidades administrativas, como as autárquicas, são pessoas jurídicas de direito público interno, detentoras de autonomia política e financeira e de autorregulação. Então, gente, um absurdo essa questão. A gente nunca pode dizer que entes da administração pública têm autonomia política. Eles vão ter vários tipos de autonomia, mas política eles não têm, né? Já que eles não podem criar leis, eles não têm capacidade de criar leis. Então, a gente não pode dizer que eles têm autonomia política. Então, lembre, a autarquia não tem autonomia política. Questão errada. Vamos lá para a questão 5 agora, última. As empresas públicas se diferenciam das sociedades de economia mista, entre outros fatores, pela forma jurídica e de constituição de seu capital social. Questão correta. As empresas públicas, elas podem adotar qualquer tipo de sociedade que é admitida no direito. Já a sociedade de economia mista, elas só admitem um tipo de sociedade, que é a forma de sociedade anônima. E além disso, em relação à constituição do seu capital, qual é a diferença? Empresas públicas, elas têm o seu capital 100% público, por isso que o nome é empresa pública. Já a sociedade de economia mista, ela vai ter parte do seu capital público e parte do seu capital privado. Beleza? Então, essas foram as 5 questões de hoje. Espero vocês no próximo vídeo.